Esta leitura feita e daquele momento que a igreja vivia lá em Jerusalém, o primeiro tópico era a reação que houve por causa da mensagem de Pedro. Uma mensagem da boca de um homem simples, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Afinal de contas, nesse dia, pela manhã, logo cedo, o Espírito Santo entrou no cenáculo e ele foi enviado por Jesus Cristo, por Deus, para que todos aquelas 120 pessoas, entre homens e mulheres, que estavam reunidos durante 10 dias, aguardando o dia de Pentecoste, obedecendo a palavra do Senhor Jesus, quando ele estava para ascender ao céu, quando Jesus disse, não saiam de Jerusalém. E eles ficaram em Jerusalém, obedeceram. E naquele tempo de 10 dias eles oraram, buscaram a presença do Senhor, acertaram-se entre eles muitas coisas. Foi escolhido o substituto de Judas, que tinha se desviado e tinha se suicidado. E eles então, no dia de Pentecostes, receberam a presença do Espírito Santo como línguas de fogo, e todos falaram em línguas estranhas. E aquela cidade que estava cheia de gente, de viajantes, de imigrantes, de visitantes, porque a festa do Pentecostes, que acompanha a Páscoa depois de 50 dias, aquela cidade estava cheia de gente estrangeira, que veio para celebrar essas festas importantes, festas judaicas importantes. E o Espírito Santo usou aquele momento para que todos pudessem ouvir o Evangelho de Jesus Cristo em sua própria língua. E eles falaram em línguas estranhas. E é importante que nós tenhamos consciência sobre isso. Eu me lembro, com meus 12 anos, quando, numa madrugada de vigília, lá na Vila Maria, com meus 12 anos de idade, presente estava ali naquela vigília, pastor Silas França, de saudosa lembrança dele. Ele já está com o Senhor. Eu era bem jovem, e ele era jovem também, o Silas. E naquela madrugada, ele foi usado para ministrar sobre o Espírito Santo, sobre aquela juventude, na igreja em Vila Maria, e naquela madrugada, eu recebi o batismo com o Espírito Santo, e foram algumas horas de um momento de êxtase na presença de Deus. Obrigado, Lincoln. Você é muito amoroso. E nós temos que reconhecer, irmãos, quando nós fomos chamados por Deus. Eu fui chamado ainda bem pequenininho. Você também foi chamado. Naquele dia do chamado de Deus para seguir a Jesus, naquele dia o Espírito Santo também entrou no meu coração, ainda muito criança, muito infante, mas eu sabia que algo estava acontecendo diferente das relações humanas, diferente do contato com um homem, uma mulher, diferente com as minhas relações com meu pai. Eu sabia que algo diferente, sobrenatural estava acontecendo no dia que Jesus me chamou. E o Espírito Santo habitou no meu coração. Mas houve esse dia, no dia 12, depois de alguns anos já na seara do Senhor, que naquela madrugada eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu falei em línguas estranhas e novas línguas, e falo até hoje. Não tenho vergonha de dizer isto. Falo com sabedoria, porque depois fomos entender os ensinos da palavra de Deus, que o próprio Senhor Jesus deixou, e principalmente o apóstolo Paulo, depois nas suas cartas, explicando como esse dom deve ser exercido. E Pedro, naquela manhã, quando todos naquela cidade de Jerusalém achavam que aquele grupo de pessoas do cenáculo estavam bêbados,
Ele disse: eles não estão bêbados, são 9 horas da manhã. Eles estão, na verdade, cumprindo uma profecia que Joel mencionou, que viria o Espírito Santo, e os velhinhos teriam visões, e as crianças falariam em novas línguas, profetizariam. E Pedro foi usado por Deus para pregar naquela manhã. E pregando o Evangelho, 3.000 almas se converteram. Por quê? Primeiro tópico sobre a reação da mensagem de Pedro foi a convicção. Se a mensagem não trouxer convicção ao meu coração e ao seu coração, foi como Paulo narrou em Coríntios capítulo 13, como o sino que retine simplesmente. Mas a mensagem, ela precisa penetrar em nosso coração e nossa mente. E quando eu entro numa igreja, eu entro de um jeito, mas depois a mensagem há que produzir no meu coração uma transformação, um desafio para eu mudar, para eu ser transformado. Isso chama-se convicção. A convicção, ela produz efeitos assim emocionais diferentes. Alguns vão chorar, alguns vão lamentar, outros vão procurar realmente o que fazer, e vão procurar os pastores, os líderes, vão dizer: o que é que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer? Convicção aconteceu naquela manhã em Jerusalém. Quanto tempo faz que você que está em casa não tem mais convicção quando ouve a palavra de Deus? Você abre a palavra de Deus em seu lar, lê e não acontece nada. Mas quando nós abrirmos a palavra de Deus em casa e lermos, deve ser como línguas vivas, fogo saindo dessa leitura e produzindo transformação, ainda que você esteja sozinho no seu quarto lendo a palavra de Deus. Mas como isso vai acontecer se você não lê a Bíblia? Se você não lê a palavra do Senhor? Se você não tem aplicação em ler a palavra de Deus? Se você não é visto pelos seus filhos lendo a palavra de Deus? Os vossos filhos precisam ver você, papai e mamãe, lendo a palavra de Deus. Como isso foi importante para mim. Quem conheceu sabe. Na casa da minha mãe, a Bíblia estava aberta na mesa todo dia. E depois de casado mesmo, quando eu chegava lá, o filho estava pensando em você, e Deus tem uma palavra aqui. Eu pedi a bênção para ela: benção mãe, benção pai. Filho, que bom que você veio, tem uma palavra aqui. Os vossos filhos, ainda que sejam velhos, já de idade, eles precisam ver os pais lendo a Bíblia. A Bíblia tem que fazer parte do seu linguajar. As respostas que você der aos seus filhos precisa ser baseada na Bíblia. Convicção que essa palavra muda o caráter. É uma espada de 2 gumes. Ela corta de tal forma que separa a medula da alma. Convicção, foi isso que nós vemos quando lemos esse texto. E a gente percebe que aconteceu em Jerusalém naquela manhã, depois que Pedro pregou. Como eu falei de Jonathan Edwards, quando esse homem pregava em 1700, não tinha microfone, não tinha nada disso. Mas as pessoas, ele pregando com aquela voz rouca, seguravam-se no banco. Ainda que ele tivesse voz rouca, monótona, o Espírito de Deus falava através de Jonathan Edwards.
E aí as pessoas saem, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer depois dessa pregação? Aí vem o versículo 38. Pedro respondeu, arrependam-se. Qual é a reação da mensagem? A convicção, mas também arrependimento. Arrependimento é uma conversão. Se você está indo nessa direção, depois de um arrependimento profundo, genuíno, você tem que voltar. Não vai seguir na mesma direção. Arrependimento. Quanto tempo faz que você não chora porque está arrependido de uma palavra mal dada para sua esposa, para o seu marido, ou para o seu filho, ou para quem quer que seja, até mesmo o seu vizinho ímpio, que não tem visto você ser realmente um crente. Ah, meus irmãos, por que precisamos de arrependimento? Porque Deus é compassivo. Por que eu devo me arrepender sempre? Porque Deus é compassivo e perdoa os pecados de todos aqueles que se arrependem. Eu preciso entender, houve há mais ou menos 50 anos, 60 anos atrás, uma ideia no meio dos crentes aqui em São Paulo, que o crente não peca. Foi uma doutrina da impecabilidade do crente. Isso foi uma tremenda de uma heresia. Isso caiu por terra. Mas nós temos que estar atentos, porque vez ou outra aparecem ideias assim. O apóstolo João explica isso direitinho, quando ele diz lá na sua carta que todos nós somos pecadores. Nós não somos mais prisioneiros do pecado. Essa corrente se quebrou. Mas ainda vivos nesta terra, nós não saímos da presença do pecado. E por isso nós precisamos nos arrepender todos os dias. Palavra maldada para o patrão, para o chefe, ou para o funcionário. Uma atitude que eventualmente nós fazemos. Pecado, irmãos, ele não pode ser um hábito costumeiro, isso tem que ser quebrado. Crente, ele não é aprisionado pelo pecado. E se você tem um hábito, um costume que desagrada a Deus, pratique os 2 últimos versículos do Salmo 139, quando Davi disse, Senhor, vê se há em mim alguma coisa no meu coração que te desagrada e limpa o meu coração. Arrependimento foi a segunda reação da mensagem de Pedro. E a terceira reação da mensagem de Pedro, versículo 38, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. Eles tomaram uma decisão. A reação da mensagem de Pedro, em terceiro lugar, foi decisão. E a pergunta para nós aqui hoje, nesses dias, é essa: qual é a decisão que temos tomado a cada mensagem que ouvimos da parte de Deus? Qual é a decisão, jovem? Qual a decisão, adolescente? Qual a decisão, crianças? Às vezes meus netos dizem assim, avô, o senhor prega muito difícil, usa umas palavras que eu não entendo. É lamentável, porque a internet, o computador, deixou de gerar na criança, no adolescente, aquela cadeia, aquela livraria de vocabulários que a gente tinha. Por quê? Porque a gente lia muito, leio até hoje. As crianças, os adolescentes, os jovens, eles não têm vocabulários hoje. E uma sociedade sem vocabulário, sem entender o que ler, é complicado. Serão analfabetos virtuais, sei lá como é que fala aí.
decisão. Qual é a decisão que a criança deve tomar, o velhinho deve tomar, a idade que tiver? Nós sempre teremos que tomar uma decisão. Nesse caso aqui foi o batismo. Eles se batizaram. Eles obedeceram a mensagem que eles ouviram da parte de Pedro. Sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O dom que a salvação coloca na vida de um homem, de uma mulher. Irmãos, eu vejo na igreja hoje pessoas que estão anos e anos e não tomam a decisão de se batizar. Alguma coisa deve estar errada, ou ele tem apenas simpatia, ele é apenas convencido do Evangelho, convencido, nem sei se é convencido, mas uma simpatia apenas. Mas por algum motivo, ele acha que não deve se decidir ao batismo, porque acha que ele ainda tem pecados que não consegue se libertar. E você, se não tiver antes do batismo essa decisão de ser liberto dos pecados, dessas correntes pecaminosas que amarram o ser humano, você precisa conversar com o seu pastor, o seu líder, para resolver isto, e ele te ajudar a deixar esse costume. Por que eu falo isso? Porque eu me batizei no dia 20 de dezembro de 1964. Vai fazer daqui 2 anos, 60 anos que eu me batizei. E eu quero dizer o seguinte: eu nunca deixei de cometer pecados. Não aqueles pecados horríveis, que maculam a trajetória de uma família, de uma igreja. Não. Mas pecados a gente comete, por conta do nosso temperamento, da nossa forma de ser. Resolva isso com Deus. Confie em Deus que Ele foi completo na cruz. E saiba de uma coisa, quando você descer as águas do batismo, você não vai sair daqui como se fosse um anjo, com uma auréola voando. Não, você vai continuar sendo o fulano que é, a ciclana que é. E vai pedir cada dia para o Espírito Santo mudar o seu caráter. E Ele vai transformar. Mas tome decisões. Aqui no caso foi batismo. Dia 28 de agosto teremos batismo. A primeira aula será no primeiro sábado de agosto. Procure, decida e se batize. São 2 ordenanças que Jesus deixou, o batismo e a Santa Ceia. Não há vinculação entre ceia, tomar a ceia se for batizado, não há no Novo Testamento. Mas eu fico pensando aqui, ensinado pelos meus pastores antigos que já morreram, eles diziam para mim: tudo bem, o Novo Testamento não diz que há o vínculo entre batismo e Santa Ceia, mas que razão terá de eu tomar a ceia sem ser batizado? Se batize e também tome ceia do Senhor. Mas pode ser outras decisões que você deve tomar depois de uma mensagem. Outras decisões, outras deliberações. Quais são essas decisões que você deve tomar? A reação, a mensagem de Pedro naquele dia foram essas 3: convicção, arrependimento e decisão. Segundo ponto que eu quero destacar é como que essa igreja de Jerusalém se mantinha viva. Como que ela se mantinha a sua vida viva. Versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Discipulado. Nós precisamos discipular e nós precisamos ser discipulados. Os mais velhos, mais antigos,
na carreira cristã, na vida cristã, devem discipular os mais novos. Eu recomendo que a mulher procure outra mulher para ser discipulada. O homem, geralmente eu também ensino que deve procurar outro homem. O seu líder, o pastor. Nós temos e precisamos ser discipulados. O discipulado é uma ordem bíblica. Lá em Mateus 28, quando Jesus estava falando sobre sua autoridade no céu e na terra, ele disse assim no versículo 20, ide. Na verdade não é ide, no grego é indo, é tempo contínuo. Enquanto você estiver indo, aí vem o imperativo, façam discípulos. É uma ordem. Agora, tem gente que está há 50 anos na igreja e não discipula e só quer ser discipulado. Não pode. Isso é um processo dinâmico de discipulação e ser discipulado. Discipular e ser discipulado. Isso precisa ser aplicado na vida. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Discipular com o quê? Discipular com a palavra de Deus. E olha, para ser discipulado e ser um discipulador, você deve tomar cuidado. Se você é discípulo, tenha cuidado com quem você vai ser discipulado. Tem que ser pessoa de muita confiança, plena confiança. Não abra a sua vida para qualquer pessoa. Mulher com mulher, homem com homem. Se é de família, com família. Se vai tratar com um casal, geralmente eu levo a Marisa comigo. E temos que fazer isto. Não abra a sua vida se você não tiver confiança, se não for o seu discipulador não for uma pessoa séria. Conheci ao longo de toda a minha vida cristã, gente que tripudiou depois em cima de gente assim, vulnerável. Cuidado. Abra a sua vida com gente séria, gente de Deus, que poderão criar no seu coração raízes profundas, como homem e mulher de Deus. E se você for um discipulador, ai de você, se você tripudiar. E se você for um discipulador, ai de você, sobre essas pessoas que Deus colocou para você discipular, se você agir levianamente. Havia nessa igreja discipulado. E essa igreja então se mantinha viva. E uma igreja viva é quando há discipulado. Segundo lugar, o que havia nessa igreja também para se manter viva? Comunhão. Versículo 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Comunhão, irmãos, o que é comunhão? É ter um sentimento de que aquela pessoa do lado é tão importante como eu mesmo. Quando você sentar ao lado, olha, essa pessoa que está sentada aí do meu lado é tão importante quanto a mim. Quanto a mim. E aí, então você abre o coração em comunhão, abraça, recebe. Quando entra aqui uma pessoa pela primeira vez, ou segunda ou terceira vez, como que você é? Você cumprimenta? Você vai lá e abraça? Você diz bom dia? Se você não faz isso, em primeiro lugar, você é um mal educado, um mal criado. Fala bom dia, receba esse amigo, essa pessoa que está chegando. Abrace, dê as boas-vindas. E depois abre um canal de comunicação, de comunhão, de empatia. Empatia é quando você se coloca
no papel da outra pessoa, sente o que ela sente, ri com o que ela ri. Mas comunhão é isso, irmãos. É saber que a outra pessoa que comunga comigo, cultua juntamente comigo, ela é tão importante quanto a mim. Terceiro lugar, como que essa igreja se mantinha viva? Ao partir do pão, ceia do Senhor. Partir do pão, ceia do Senhor. Nós fazemos aqui a ceia do Senhor uma vez por mês, foi domingo passado, sempre aos segundos domingos. Tem gente que não dá a mínima importância, mal sabe que a ceia do Senhor é a segunda ordenança que Jesus deixou. Tem gente que acha que a ceia do Senhor pode ser assim, levada de qualquer jeito. Meus irmãos, eu tinha meus 11 anos, desde cedo eu aprendi a usar gravata, com 11, 12 anos. Eu fui trabalhar com 14 anos, no começo tinha que usar gravata, lá pelos idos de 1965, no escritório ali na Flores de Abreu. Eu trabalhei 4 anos antes, num lugar, no comércio, lá não dava para usar gravata. Mas a minha mãe, ela falou, você vai usar gravata e terno no dia da Santa Ceia. E na ceia do Senhor, ela dizia, ponha a sua melhor camisa, só tinha uma. Ponha aquele terno. Era um terninho, não era o único, mas eu punha. Eu tive um pastor que na ceia, o pão tinha que ficar nessa altura, a altura da boca, com a mão parada, e descruzar a perna. Não podia cruzar a perna. Na ceia, olha, na década de 60. Verdade, irmãos. Aquele tempo que a gente tinha uma carteira para ir para a igreja. E no dia da ceia, a gente apresentava a carteira de membro. O Adilson estava nascendo nessa época. Irmão, ceia do Senhor é tão sério. Por que eu vi tanta gente curada, abençoada no culto de ceia? Porque havia seriedade. As moças não iam com a roupa aberta até aqui em cima, não. Era proibido usar, naquela época, a moça usar calça comprida. Eu acho hoje até bom usar calça comprida, porque mantém a compostura melhor do que algumas saias e alguns vestidos aí. O senhor está falando de 60 anos atrás. Pode ser. Mas eu via cada coisa, irmãos, acontecer no culto de ceia. E eu vi mesmo. Não era invenção. Não era invenção, irmãos. Que coisa séria. Irmãos, eu lembro, era muito menino, devia ter uns 9, 10 anos. Uma senhora ficou com câncer. Isso lá pelos idos de 1960. Eu não me lembro se ela chamava Albertina, minha sogra deve saber. Morava, no final onde mora minha sogra hoje, morava minha sogra, agora ela mora no Tatuapé, na rua Vianópolis. Era uma casa simples, assim, que dava para a igreja, a nossa igreja. A minha mãe falou assim, se apronta que nós vamos orar pela irmã Albertina. Era uma portuguesinha. Você vai comigo. Irmão, sem brincadeira. Eu era pequenininho, ainda sou pequenininho, imagina naquele tempo. Fui com a minha mãe, ia com a minha mãe. Faltava uns 20 metros para chegar na casa dela, e eu vi os gritos dela de dor. Aquilo entrou. Naquela época não tinha tratamento. Até hoje eu fico imaginando como que eles tratavam do câncer só com raio-x. E aquele raio-x bem sem vergonha. E eles tratavam. E aquela mulher chorava, gritava de dor. E a minha mãe, vamos orar pela irmã Albertina. E eu entrei com ela.
Quando eu entrei na casa dela, ela estava deitada na caminha dela, minha mãe foi orar, e no quarto, irmãos, era insuportável o cheiro. Insuportável o cheiro. Ela veio a falecer. Bem próximo daqueles dias, ela faleceu. Eu saí da casa da dona Albertina completamente impressionado. Eu queria sumir naquela hora. Minha mãe ali do lado, eu calado. E eu orando, Senhor, não me deixe ter câncer nunca, Senhor. Eu já tive 3. E daqueles brabo. E eu vi que as coisas mudaram. E eu vi tantos milagres, irmãos, acontecerem em dias de Santa Ceia. Desse caso não foi, mas eu vi milagres acontecerem. Dia de ceia é um dia muito importante e nós não podemos falhar. Eu marco viagem, faço viagem, mas a ceia é na minha igreja. Falo isso para minha família. Minhas filhas sabem, minha esposa sabe. Não adianta, eu não vou. Ceia, eu tenho que estar na casa do Senhor. E como dizia o meu pastor, não adianta tomar ceia. Não tomei na minha igreja, eu vou tomar na igreja fulano de tal. E vai na outra igreja. Não adianta, meu pastor falou. A ceia tem que ser no corpo onde você é alimentado, onde você congrega, onde você partilha suas dores, suas alegrias. É onde você tem vínculo de corpo. Ceia do Senhor. Como se mantinha viva essa igreja? Além do discipulado, da comunhão, da ceia, oração. Versículo 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Orações. Estou feliz com a direção, o rumo que Deus tem dado para nós, pastor Carlos, sobre a oração da IBEC. Mas nós temos que melhorar muito a nossa vida de oração. Temos vigília toda sexta-feira, a sexta-feira que antecede a ceia do Senhor, 2 dias antes. Tem gente aqui assídua a vigília, não perde uma. Mas na primeira e na segunda vigília, eu e o Claudinei, o presbítero Claudinei, não sei se ele está aqui hoje, ou está viajando também, mas o Claudinei está lá. Aí nós estávamos vendo, só tinha velho na vigília, nenhum jovem, tudo gente de 55 anos para cima. Ficaram bravos aí, não, Miriam. Não, mas não tinha adolescentes, não tinha jovens. Aí eu dei uma pegada aqui no púlpito, não peguei, aí na terceira já veio, quarta já veio. Né, irmão Carlos? Está melhorando, né? E vamos ver se a gente faz isso antes da ceia de agosto. Nós vamos colocar a igreja uma semana de oração, 24 horas, 7 dias, orando e jejuando, até o dia da ceia do Senhor, que vai ser no 2º domingo de agosto. Vamos começar no domingo, na segunda-feira, e entregar o jejum e a oração aqui na ceia do Senhor de agosto, mês de agosto. Oração, irmãos. Uma coisa eu aprendi. Você pode pregar o evangelho e não ser crente. Você pode cantar aqui, o povo chorar lá atrás, lá na plateia. Você pode cantar aqui e parece que vê anjo subindo lustre, a parede. Cantar e não ser crente. Você pode tocar e não ser crente, porque a gente não consegue avaliar isso, é uma questão muito pessoal com Deus. Mas dificilmente uma pessoa que ama orar não é crente.
A pessoa que é crente vai querer falar com o seu amado todos os dias. Vai querer se ajoelhar no quarto e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu sou esse homem, desse jeito. Mas tem misericórdia de mim. Uma coisa eu sei, eu não posso viver sem a tua presença. Oração, irmãos, você transcende matéria, transcende o ambiente, transcende o lugar. Você quer falar com o seu Senhor. Eu já experimentei cada milagre, orando, ouvindo música. Como que você vai receber informações de Deus se você não ora? E você vai perceber que a oração vai te levar a ler a palavra. A oração vai te preparar com maturidade. A pessoa que tem a prática da oração e ama orar, ela não precisa ir atrás do profeta lá em São Miguel, no dia seguinte no profeta lá em Osasco, no outro dia no profeta lá na Brasilândia, no outro dia profeta lá no Grajaú. Deus vai falar com ela lá dentro de casa. E se precisar falar claramente, se você quer ouvir uma profecia audivelmente, ore, abra a Bíblia e leia em voz alta. Você vai ouvir a profecia audivelmente. Leia a Bíblia em voz alta. Deus vai falar com você. E se Ele precisar enviar alguém especificamente para te dar uma palavra de sabedoria, Ele vai enviar. Eu não preciso ir. Deus vai enviar. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Deus já fez isso comigo, me favorecendo, e Deus já fez isso comigo para favorecer outros, me avisando. E faz, até hoje. Mas como você vai ter experiências com Deus Altíssimo se você não ora? É preciso orar em todo tempo. E mesmo assim, irmão, de vez em quando eu saio fora dos meus limites. Há uma semana atrás, eu estava orando por uma situação da IBEC, na sexta-feira retrasada, e fui resolver um assunto, a pessoa não estava nem aí, nem conhecia a situação da IBEC. Eu fiquei bravo. Depois, no dia seguinte, eu estava conversando com o Ronaldo sobre essa experiência do dia anterior. Eu falei: pastor. Aí Deus falou comigo: pastor, tranquiliza. Porque no dia seguinte eu estava bravo ainda. Aí ele falou assim: fica tranquilo, Deus sabe tudo. Aí essa semana eu fui com o Rubens lá, resolveu. O cara que assumiu falou: eu vou tratar desse assunto essa semana. Pode esperar. Deus sabe todas as coisas, irmãos. Mas ore, irmãos. Essa igreja se mantinha viva porque orava. Como que a gente quer a IBEC viva se você não orar? É preciso orar. Como que você quer que seu filho se transforme se você não ora por ele? Nossa, agora há pouco veio a família da Luana aqui, tudo menino lindos, se sentou. Eu fiquei ali sentado e falei: Senhor, guarda essas crianças, Senhor. Porque era a idade deles que eu cheguei na igreja, com a idade deles. E Deus me guardou, mas eram tempos diferentes, muito melhores do que esse tempo que vivemos. Eu fico pensando neles, com essa imoralidade, com esse desacerto da sociedade.
com esses impedimentos que as igrejas e os pastores estão tendo para pregar o puro evangelho. Na semana que eu estava no Rio Grande do Sul, eu estava com o pastor Ivan, e foi preso aquele pastor lá de Aracaju, porque ele decidiu não fazer o casamento de um casal homossexual. E nós estávamos juntos. Eu falei, Ivan, o que a gente faz? Ele falou, a gente vai preso. A gente vai preso, irmãos. Eu vou continuar amando a pessoa que tem essa tendência de ser homossexual. Tanto mulher quanto homem. Mas eu não vou, entenda, por favor, eu vou amá-los. Eu vou falar de Jesus. Eu vou falar que Jesus morreu na cruz por eles. Porque o mesmo problema que eles todos têm, nós héteros também temos. Os pecados. Que Deus me dá força para não cair em tentação. E uma vez eu estava conversando com um irmão que é homossexual, e ele disse, pastor, mas quando chega a noite, o senhor vai para casa, o senhor tem a sua esposa lá, vai dormir com ela, e eu? Falei, filho, amigão, um homem que ajudou. Falei, olha, você peça ajuda, mas se mantenha no celibato. Mas é difícil. Mas Jesus vai te abençoar. O que é melhor? Você sentir falta aqui nessa terra e ir para o céu? Ou se regalar aqui nessa terra e ir para o inferno depois? Falou, não, é melhor ir para o céu. Falei, então fique firme. Se você tem essa tendência, peça a direção de Deus, eu vou te ajudar, a IBEC vai te ajudar, mas não se prostitua, mantenha-se celibatário. Não está fácil, mas ele está firme. Entende? De vez em quando eu falo com ele. Mas eu não posso, como pastor, por exemplo, fazer o casamento homossexual. Porque a Bíblia Sagrada vai apontar o dedo para mim e vai dizer, você agiu errado. Eu quero que todos vocês entendam, eu estou falando, abrindo meu coração publicamente sobre isso. Vou amar todos eles. Como pastor que sou e como servo de Deus, porque a Bíblia fala para nós amarmos até mesmo os nossos inimigos, e eles não são meus inimigos. E eu nem sei quem são meus inimigos, mas eu sei que se eu tiver, todos eles são heterossexuais. Mesmo assim, Deus fala para eu amar, orar e amá-los. Isso é muito sério, irmãos, a vida cristã. Como é que essa igreja se mantinha viva? Discipulado, comunhão, ceia e oração. E dentro desses 4 pontos de se manter vivos, eu vejo o seguinte, que a ação é da membresia da igreja, em favor da igreja. Não espere que a igreja se forme ou se transforme numa instituição beneficiária sua. Você é que precisa ser um agente de Deus dentro da igreja para ver necessidades e acolher. Você que tem 50 anos de crente, 40 anos de crente, o que você fez essa semana na área do discipulado, na área da comunhão, na área do ensino da ceia e da oração? Você orou por alguém que perdeu o emprego essa semana?
Segunda-feira já recebo uma ligação sobre isso. Não espere que a igreja, instituição IBEC, seja, na verdade, uma instituição jurídica que é beneficiária. Porque igreja não é instituição jurídica, igreja é o povo, são as pessoas. E as pessoas, elas recebem de Deus a ordem de fazer discípulos, de ter comunhão, de participar da ceia e de orar pelos outros. E é tão interessante que essa igreja se mantinha viva e sabia, lá em Jerusalém, que eles não podiam sair fora dela. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 24 e 25, fala do perigo que muitos estão correndo ao deixarem de congregar fisicamente, presencialmente. Abra o teu olho, você que se acomodou na pandemia e não quer vir mais à igreja presencialmente. Abra o teu olho, porque tudo está ocorrendo, como diz a palavra de Deus. É o terceiro domingo seguido que eu falo isto. Leia Mateus 24. Os dias que estamos vivendo é o retrato de Mateus 24. E você não quer vir mais congregar. O escritor do livro de Hebreus, capítulo 10, verso 24 e 25, tem uma palavra de alerta para você. Congregue. Você precisa ser um agente da vida. Porque eu sozinho não sou igreja, e nem você em casa. Nem você em casa. Igreja é quando nos reunimos, quando compartilhamos, quando choramos juntos, quando nos alegramos juntos, quando olhamos para os lados, estendemos as mãos. Igreja é isso. Não fique em casa, na moleza. Deus chamou um exército para entrar no céu. Não será gente acomodada que fica em casa. Será pessoas de todas as tribos e nações que virão congregar e servir a Deus e a comunidade. Preste atenção no que Deus está falando hoje. Eu não concluí. Vamos orar nesse momento. Eu não vou conseguir concluir semana que vem, porque o Sorry e a Cheryl que estarão aqui. E nem sei se vai ser no outro domingo. Mas a próxima, eu vou continuar falando sobre esse texto. E pegando esse gancho de Hebreus 10. Curve a sua cabeça. Clame a Deus agora. Peça a misericórdia do Senhor. Igreja que se mantém viva. É uma igreja que quando ouve mensagem tem convicção, tem arrependimento e decide. E ela se mantém viva com discipulado, com comunhão, participando da ceia e da oração. E você que está em casa, curve a sua cabeça em nome de Jesus e ore. Eu dou um desconto para aqueles que estão viajando, são muitos, muita gente viajando. Gozo de férias. Mas eles vão ouvir essa mensagem. Vamos orar. Pai bendito e santo, essa palavra, Senhor, enche meu coração de temor, convicção, arrependimento, decisão, Senhor, a uma mensagem. Oh Deus, e mantenha esta igreja viva, com discipulados interpessoais, com comunhão, Senhor, ceia, oração. Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, a nossa falta de critério na oração, a nossa falta de empenho na oração.
a nossa falta de desejo na oração. Oh Deus, perdoa-nos, porque nós não temos discipulado ninguém, e nem temos sido discipulados. Perdoa, Senhor, a tua igreja, na área da comunhão, de sentir a dor do meu irmão, a dor da minha irmã. Oh Deus, promova em nosso meio um avivamento, e ele não acontecerá. Mas avivamento, Senhor, não é essas coisas que eu estou vendo aí de gente pular, cair, gritar, dançar, não é isso. Eu poderei pular, eu poderei dançar, mas em primeiro lugar, o avivamento é uma convicção de pecado, é um arrependimento, Senhor, e tomadas de decisões. Ajuda a tua igreja IBEC, Senhor, por favor. E essas pessoas, Senhor, que se acomodaram com a pandemia e querem assistir em casa, a minha vontade, Senhor, era tirar os cultos online, mas eu sei que eu vou prejudicar pessoas que estão em São José dos Campos assistindo, gente que está lá nos Estados Unidos assistindo, gente que está lá em Portugal, na Espanha assistindo, lá na Grécia. Eu sei que tem gente assistindo. Oh Deus, mas por favor, essas pessoas que se acomodaram, desperta, Senhor. Tem misericórdia, eu te peço. Ajuda-nos, Senhor, a sermos igreja viva, com uma vida viva, não uma vida morta. Em nome de Jesus, amém. Fique em pé, irmãos. Fiquem em pé.